A graça, a paz e o amor de Cristo, irmãos. Para acordar só. Estou até um pouco envergonhado, o irmão dizendo que estava com calor e eu aqui cheio de cachecol. Mas vamos lá. Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos? Soberano Senhor, Deus eterno, santo, glorioso, Deus todo-poderoso, obrigado, Pai, obrigado por tua presença mais uma vez aqui em nosso meio, obrigado por estarmos reunidos, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Pai, por tua palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela mensagem, ó Deus, que o Senhor deixou para nós, para toda a humanidade. Isso facilita muito o nosso trabalho, ó Pai. Não temos que nos preocupar muito com o que vamos dizer, não precisa ter nada de cristiano nessa mensagem de hoje. Isso facilita. É falar do teu Evangelho, é falar da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse texto profundo que vamos trabalhar hoje, para que o for dito seja do teu inteiro agrado, para que aquilo que for ouvido, ó Pai, seja da mesma forma, que o teu Santo Espírito seja conosco, ó Deus. Obrigado por esse privilégio, e é em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Conforme foi lido hoje, o texto é lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17. A última vez que eu fiz uma pregação, eu usei esse tablet e ele apagou no meio da mensagem. Depois desse tom, eu estou preocupado agora. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje diante de vocês. Começamos a congregar aqui esse ano, minha esposa, a Nete, eu, nosso bebê Teodoro. Ficamos muito felizes por termos sido acolhidos por vocês. Nós passamos alguns momentos difíceis em um período que estávamos buscando uma igreja local para congregar. Visitamos alguns lugares, por algum tempo nos sentimos até meio desigrejados, sem que quiséssemos estar assim, né? Até que visitamos vocês, já conhecíamos essa congregação, minha esposa e eu, em momentos diferentes, já havíamos estado aqui, nos sentimos acolhidos, vimos aqui um bom lugar para o nosso bebê também, isso fez muita diferença. Agora, mesmo nesses meses que nós ficamos sem congregar, nós nunca deixamos de buscar a Deus. Nós sabemos que Deus é tudo o que importa nessa vida. É como disse Pedro, né? Lá em João 6,68. Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Sabemos que Ele é suficiente para a nossa existência absolutamente em tudo. E é sobre isso que eu quero que a gente pense um pouquinho hoje. O que é Cristo ser suficiente? O que é que representa a suficiência de Jesus Cristo para as nossas vidas? Vamos usar esse texto de Colossenses 1 a partir do versículo 15. Eu quero que os irmãos deixem as Bíblias abertas nesse texto. Nós já vamos entrar nele. A carta aos Colossenses ela foi escrita pelo apóstolo Paulo provavelmente lá por ano 61 depois de Cristo. Eu queria trazer um pouco do contexto da época, dos motivos que Paulo teve para compor essa carta, para nos ajudar a entender melhor um pouquinho do que ele está falando aqui, tá? Então Paulo estava preso lá na cidade de Roma, ele ficou preso ali por 2 anos, conforme nós vemos lá em Atos 28:30. Aliás, ao longo da mensagem eu vou citando alguns outros versículos, os irmãos, se não quiserem, não precisam ir lá não, tá? Se preferirem, podem permanecer nesse texto de Colossenses, que a gente já vai entrar nele. Mas lá em Atos 28:30 e 31 diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então, esta é considerada pela maioria dos estudiosos como a primeira prisão de Paulo em Roma. E acredita-se que foi nesse momento que ele escreveu algumas de suas epístolas, que ficaram conhecidas como epístolas da prisão.
que são as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essa igreja que ficava na cidade de Colossos, ela tinha cerca de 4 anos de existência quando Paulo escreveu essa carta para eles. Essa carta que nós vamos refletir sobre um pequeno trecho dela hoje, né? Então, provavelmente, essa igreja na cidade de Colossos, ela começou através de Epáfras, que também era conhecido como Epafrodito. Ele deve ter se convertido quando Paulo ensinou por 2 anos na escola de Tirano, lá na cidade de Éfeso. Lá em Atos 19:10, falando sobre esses 2 anos de Paulo em Éfeso, diz que todos os que moravam na província da Ásia, nessa época, ouviram a palavra do Senhor. Então, Epáfras, ele era da cidade de Colossos, ele deve ter levado o que ele aprendeu com Paulo para aquela cidade, também para a cidade de Laodiceia, para Hierápolis, que eram 3 cidades próximas ali, que ficavam na província da Ásia Menor. Hoje em dia seria ali pela região oeste da Turquia, só para a gente ter uma noção geográfica da coisa. Agora, é muito interessante, quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, nós percebemos que desde muito cedo, falsos ensinos, heresias, foram se infiltrando, foram se espalhando pelas igrejas. Na verdade, uma boa parte das cartas do Novo Testamento foi justamente para combater esses falsos ensinos, essas heresias. Havia, por exemplo, os judaizantes, que insistiam em que os cristãos gentios deveriam seguir a lei de Moisés, deviam inclusive ser circuncidados. Também tinha os que misturavam o evangelho com práticas pagãs, como idolatria, como imoralidade sexual. Havia outras também, mas a que interessa para a nossa pregação de hoje era uma forma de legalismo judaico misturado com uma espiritualidade enganosa que Paulo combate nessa carta dele aqui aos Colossenses. Então, esses falsos mestres, eles ensinavam que os cristãos deviam cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, deviam guardar dias santos, comer somente alimentos limpos, também deveriam ser circuncidados. E havia também um certo gnosticismo inicial, que era, esse gnosticismo ele foi mais conhecido no século II, mas essas ideias elas já estavam começando a circular ali naquela época, e eles falavam de um conhecimento superior que eles tinham, e somente quem fizesse parte dessa seita poderia ter acesso a esse conhecimento. Então eles diziam que possuíam um conhecimento que nem os apóstolos de Cristo teriam. Eles diziam que sabiam mais do que os apóstolos. E para que os cristãos tivessem pleno acesso a Deus, ou seja, para que eles tivessem acesso à plenitude de Deus, somente seria possível se aprendessem esses ensinamentos que eles tinham. Então é por isso que Paulo diz, por exemplo, lá em Colossenses 2:9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, Paulo estava justamente combatendo esses falsos ensinos ali. O que ele estava dizendo? Que toda a plenitude de Deus estava em Cristo, e em Cristo os cristãos colossenses, e evidentemente todos nós, já recebemos essa plenitude de Deus. Então, como eu disse, esse gnosticismo ele teve mais força a partir do século II. E até hoje em dia ele inspira algumas crenças aí, como por exemplo os movimentos da nova era, talvez alguns já tenham ouvido falar aí, do New Age, né? Existem também estudiosos que dizem que Paulo ele não poderia estar combatendo essas heresias, porque elas só passaram a existir a partir do século II, né? Então eles dizem que esse texto que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho, Colossenses 1:17, seria um hino da igreja primitiva, e que Paulo colocou ele na carta somente para demonstrar a supremacia de Cristo, né? Eu acho que é possível que seja de fato um hino, mas eu acho que também é possível que essas ideias que formaram esse gnosticismo no século II já estivessem rolando ali, né? Aquilo pode ter começado nessa época, depois de fato se tornaram uma doutrina mais consistente, né? E neste meu entender, são essas doutrinas e essa heresia que Paulo está combatendo nessa carta aos Colossenses. Então, esses falsos ensinos e esses falsos mestres, eles estavam presentes tanto na cidade de Colossos, como também
entre os laodicenses. O que acontece? Epáfras, provavelmente o fundador daquelas igrejas, ele viaja até Roma para informar Paulo sobre esses falsos ensinos, sobre esses falsos mestres que estavam causando problemas ali na igreja daquela região. E aí, no caminho para lá, para a cidade de Roma, ele encontra Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo, o dono desse escravo era Filemon, e Filemon fazia parte da igreja de Colossos. Então, por isso que Paulo escreve a carta aos Colossenses e essa carta a Filemon nessa mesma época. E aí, no caminho para Roma, depois já Epáfras e Onésimo junto, eles param na cidade de Filipos, visitam a igreja que havia naquela cidade, e aquela igreja faz uma doação considerável como oferta de amor para Paulo, e eles pedem para que Epáfras faça que eles saibam qual é a situação de Paulo lá em Roma, né? Então, por isso, nessa mesma época, Paulo também escreve a carta aos Filipenses. Provavelmente Efésios é uma carta circular, ela não era direcionada apenas à cidade de Éfeso, ali, à igreja de Efésios, aos Efésios, né? Ela provavelmente era uma carta circular e ela era direcionada a todas as igrejas daquela região atrás. Né? Agora, irmãos, por que eu quis fazer toda essa introdução aqui? Primeiro é para a gente entender a relação que existe entre essas 4 epístolas, conhecidas como epístolas da prisão, e o que estava acontecendo nas igrejas daquela época. Então, todas elas estavam enfrentando esses problemas com falsos ensinos, estavam se infiltrando ali nas igrejas. Paulo, por exemplo, ele coloca a igreja de Filipos em alerta contra os judaizantes, né? Ele fala para eles terem cuidado com a mutilação, lá em Filipenses 3:2, que era a circuncisão, né? Fala para eles terem cuidado contra pagãos e glutinos. Em Efésios, Paulo ele apresenta Cristo como sendo o corpo, e em Colossenses, Cristo como sendo a cabeça. Efésios é uma incomparável apresentação do eterno propósito de Deus e das insondáveis riquezas que os cristãos herdam em Cristo Jesus. E Paulo dá aos cristãos colossenses uma inigualável revelação do Cristo cósmico sendo a cabeça do corpo. Então são cartas assim maravilhosas. E Paulo ele combate a heresia que estava se infiltrando ali, declarando, por exemplo, como nós já vimos, que toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Os cristãos colossenses já possuem união com Deus por meio dele, independente de obras, de experiências místicas, ou de um suposto conhecimento superior que esses gnósticos, vamos dizer assim, teriam, né? E quando nós lemos o que Paulo escreve sobre Cristo nessas cartas, nós podemos entender melhor por que dizemos que Cristo é suficiente para nós. Suficiente para nós, para a igreja, para a humanidade, enfim, para toda a criação. Vamos entrar no texto, então vamos começar a analisar. Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Algumas Bíblias têm como título aí para essa sessão a supremacia de Cristo, né? Ou seja, tudo que está se falando aqui está se falando sobre Jesus. E esse versículo está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra grega que é traduzida por imagem, que é eikon, ela pode ser traduzida também como ícone, que para a religião seria uma representação artística de uma divindade, né? Ou o que eles chamam de santos, né? Nós sabemos de igrejas que têm pinturas de Jesus, estátuas representando Maria, representando diversos outros que eles chamam de santos. Agora, essa palavra que é traduzida por imagem nesse texto, ela é muito mais do que um retrato ou que mostre somente uma semelhança exterior. Essa palavra revela também um pouco da personalidade interior. Então, é muito mais profundo do que uma simples estátua pode fazer. Além do que nós sabemos, né, que a aparência física de Jesus, ela não é como é retratada em muitas pinturas, né? Às vezes a gente vê Jesus com olhos verdes, né, com cabelos lisos, às vezes até meio loiros. Assim. Não sei que provavelmente a aparência de Jesus não era exatamente assim, né? Então, portanto,
entanto, essas imagens de Jesus ou dos santos, elas não representam nem mesmo a imagem exterior dessas pessoas de quem eles falam. Agora, e se nós pensarmos no Deus Pai, então? O que é que vem na mente de vocês quando mencionamos Deus em nossas relações? Eu até comentei isso com a minha esposa ontem, né? Porque Deus é Espírito. Nós não somos capazes de formar uma imagem mental do que seria Deus. Agora, se nós pensarmos em Jesus Cristo, sabemos que Ele é suficiente para nos trazer também a imagem de Deus. Claro que não uma imagem sobre a aparência de Deus, né? Mas uma imagem sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus. Jesus não disse: quem vê a mim vê o Pai? Então, se nós estivermos orando a Deus e pensando nas qualidades de Cristo, naquilo que aprendemos sobre Jesus nos Evangelhos, em toda a Bíblia, nós estaremos construindo uma imagem de Deus que seja verdadeira. Nós não precisamos de imagens, não precisamos de estátuas para nos direcionar a Deus, né? Jesus, Ele é suficiente para nós, inclusive nesse aspecto. E o texto diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Isso não tem nada a ver com o que dizem, por exemplo, as testemunhas de Jeová, né? Que Cristo seria a primeira criação de Deus. Cristo, Ele é o primogênito no sentido de ter uma posição suprema diante de toda a criação. Cristo, Ele é o superior, é o mais importante, o mais preeminente, de perfeição inquestionável e única em toda a criação de Deus. Isso fica absolutamente claro, né, quando nós seguimos dentro do texto aqui, ó. Versículo 16. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas acho que aqui cabe uma pergunta: como é que um Deus santo pode suportar pecadores como nós? Lá em Habacuque capítulo 1, versículo 13, falando sobre Deus, diz que seus olhos são tão puros que não podem ver, não podem suportar o mal. Agora, se Deus não pode nem olhar para o mal, se não pode suportá-lo, como é que esse mundo pecaminoso em que vivemos pode existir? É por isso que lá em 1 Pedro 1, 19 e 20 diz que o precioso sangue de Cristo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Esse e outros versículos, como Apocalipse 13, 8, que fala de Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, demonstram que pecadores como nós só podem existir porque desde a eternidade já estava estabelecido que Cristo pagaria o preço pelos nossos pecados. Esse mundo, nós, o pecado, só podem existir porque desde a eternidade Jesus se prontificou a morrer na cruz e suportar a ira santa e justa de Deus contra o pecado. Com isso em mente, quando lemos esse versículo, nós olhamos para ele com uma profundidade, um alcance muito maior, né? Versículo 16 que ele diz: pois nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Esse mundo pecador só pode existir porque nós já fomos criados em Cristo Jesus. Tudo já foi feito mediante o sacrifício de Jesus na cruz. João 3 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Percebem que todo o eterno propósito de Deus está baseado em Jesus e em que Ele morreria na cruz para levar os nossos pecados sobre Ele? Toda a criação de Deus está fundamentada em Jesus.
absolutamente tudo. E é exatamente isso que o texto diz, né? O que foi criado em Cristo? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo o que existe, seja a nossa realidade física nesse universo em que vivemos, seja na realidade espiritual de Deus, né, que é invisível aos nossos olhos. Tronos, soberanias, principados, potestades, podemos pensar em anjos, arcanjos, serafins. Além de tudo que sabemos que existe nesse nosso universo, tudo que existe na presença de Deus, no conhecimento de Deus, tudo foi criado em Jesus. Tudo faz parte deste eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E o versículo ainda diz, né, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, Cristo ele não é apenas suficiente para nós. Cristo é tudo o que nós temos. Versículo 17 ele diz, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo o que existe é sustentado por Cristo, que é o que significa dizer que nele tudo subsiste. E toda a criação só continua existindo porque Jesus a mantém existindo. Quando nós dissemos que Cristo é suficiente para nós, precisamos entender que isso quer dizer muito mais do que apenas dizer que precisamos de Jesus para sermos salvos. É claro que quer dizer isso também, mas a Bíblia tem muito mais a nos ensinar sobre esse assunto. Por exemplo, quando Deus disse para Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Se toda a criação não estivesse já de antemão estabelecida em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz, certamente Adão teria sido fulminado no mesmo instante que mordeu aquele fruto pela agressão injusta de Deus. Não fosse o eterno plano de Deus que tudo fosse criado em Jesus e para Jesus, Deus não suportaria o pecado. Agora, é muito triste, acho que triste é pouco, na verdade é desesperador saber que boa parte da humanidade vive sem ter esse entendimento. Vivem ignorando Cristo, rejeitando Cristo, menosprezando o sacrifício vicário que Ele fez na cruz por nós, sem saber que só podem existir por causa do próprio Cristo. Só podem estar vivos por causa dele, só tem ar para respirar, um planeta para habitar, um universo que os mantém. É tudo por causa de Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, fala de quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Deus enviou seu Filho para morrer uma morte horrível. Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz, por amor à humanidade, para prover o mundo onde pecadores pudessem existir sem serem destruídos pela justa ira de Deus. E o que é que muitas pessoas fazem? Rejeitam, viram as costas, desprezam e, pior, até ridicularizam a cruz de Cristo. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Como diz Hebreus 10, 29, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? O versículo 31 dessa mesma passagem. Sim, Cristo é suficiente para nós. Cristo é necessário, Ele é indispensável para nós. Para nós, para toda a humanidade, para todo o universo, para toda a criação. E é nosso dever pregar este Evangelho para as pessoas.
explicar para elas que Cristo não é apenas indispensável para que elas existam, mas também para que elas não sejam destruídas por toda a eternidade. Essa é a mensagem que Jesus tem para a humanidade hoje, uma parte da mensagem. Agora, como é que Jesus faz para que essa mensagem chegue até as pessoas? E caminhando já para o final dessa mensagem, no versículo 18 ele começa dizendo, né? Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é quem decide. Cristo é quem define tudo. E o corpo que ele usa para colocar em prática as suas ações é a igreja. Somos nós. Como embaixadores de Cristo nessa terra, é nosso dever levar a mensagem de salvação para as pessoas. Porque somente Cristo é necessário e suficiente para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas do mundo não sabem, mas elas estão em rebelião contra Deus. E elas estão separadas de Deus por causa das suas más ações, por causa dos seus pecados. E é nossa responsabilidade dizermos isso a elas. Não é de nossa responsabilidade que elas ouçam, se convertam e sejam salvas. Não. Nós não salvamos ninguém. Né? Salvar é papel de Deus através de Cristo Jesus. Mas é nosso papel dizermos isso para as pessoas. Buscarmos mostrar qual é a real condição delas diante de Deus. E que elas precisam ser reconciliadas com Deus. E dizer para elas o que é que vai acontecer com elas por toda a eternidade se elas não se arrependerem dos seus pecados. Elas precisam entender que qual é a única maneira de encontrarem paz e de escaparem da justa punição dos pecados. Leiam juntamente comigo aqui, os versículos 19 e 20 dessa passagem. Colossenses 1, 19 e 20. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é o único que pode reconciliar o ser humano pecador com Deus Santo. O único mediador que existe entre Deus e os homens. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Cristo é suficiente, é necessário, é indispensável para nós, para a igreja, para a humanidade, para toda a criação. Que a gente vive, irmãos, com esse entendimento. Muito mais pode ser dito ainda sobre a suficiência de Cristo, outros textos podem ser trabalhados, para que a gente possa entender um pouquinho o que a Bíblia ensina sobre Cristo ser suficiente para nós. Mas eu espero que essa mensagem nos ajude a pensar um pouco sobre esse assunto, a pensar sobre o que Cristo representa para nós e o que Cristo representa para toda a humanidade. Cristo é suficiente. Que Deus nos abençoe, irmãos.